Salve, salve, meus amigos. Meu nome é Michael, para quem não me conhece. Eu estou aí ativo em alguns fóruns da comunidade de Excel e alguns grupos de WhatsApp também, ajudando o pessoal aí. E resolvi agora começar a gravar alguns vídeos para poder falar principalmente sobre VBA, né? É um mundo muito grande e tem muita gente ainda que está começando, tem muita gente com dificuldades, então estou querendo ajudar aí a comunidade, contribuir um pouco com o conhecimento que eu tenho e ver se faz um pouco de diferença aí para algumas pessoas em relação a alguns pontos que eu quero abordar, que são pontos um pouquinho mais específicos, né? Ahn, nesse primeiro vídeo que eu estou gravando, né, eu quero abordar um pouco sobre um problema que nós desenvolvedores tivemos alguns anos atrás e que até os dias de hoje ainda tem muita gente com dificuldade de compreender, que são aquelas incompatibilidades que ocorreram com as arquiteturas de 64 e 32 bits do Microsoft Office, né? Para quem não sabe, a Microsoft lançou o Office 2010 em 2009, né? Em maio de 2009, a Microsoft lançou o Office 2010, que foi a primeira plataforma Office que saiu com a estrutura 64 bits. Até a versão 2003, 2007 ela tinha apenas mantido a estrutura padrão deles, né, fazendo apenas as atualizações das ferramentas do Office, mas mantendo o VBA sempre da mesma forma, sem muitas alterações. Apenas no Office 2010 que veio aí uma atualização do que eles chamam de Visual Basic 6 para o Visual Basic 7, que foi uma adequação para essa estrutura de 64 bits que houve na época, né? Essa mudança de arquitetura gerou para nós desenvolvedores dois tipos de problemas. O primeiro foi sobre as declarações de APIs do Windows. Para quem não conhece, as APIs do Windows são algumas funções existentes dentro das DLLs de controle de interface do Windows. E com o Visual Basic é possível você estar usufruindo desses recursos para estar melhorando, disponibilizando alguma customização e outras possibilidades que existem dentro do sistema operacional e você está utilizando, você está migrando essas possibilidades para dentro de uma ferramenta desenvolvida com o VBA dentro do pacote Office. Então, a primeira incompatibilidade veio aí. A segunda incompatibilidade veio das bibliotecas complementares. Mas que bibliotecas são essas? Esse eu acho que foi o pior dos impactos que nós tivemos, porque muitos usuários usavam os controles tipo TreeView, ListView, o Progress Bar e outros controles que trazem um maior conforto, uma maior comodidade, um melhor visual para as aplicações. E isso não foi um problema só aqui no Brasil, na realidade isso foi um problema mundial, porque quando veio essa versão, né, essa arquitetura 64 bits, muita, mas muita ferramenta que havia sido desenvolvida em âmbito mundial pararam de funcionar. E isso trouxe muito constrangimento para os desenvolvedores VBA, né? Mas nós vamos abordar cada uma delas em partes, né? Vamos começar aí pela parte de declaração de APIs. Bem, as APIs nada mais são, como eu já tinha falado, do que algumas funções incluídas dentro de DLLs que são utilizadas para a interface do Windows. Dentro do Visual Basic, né, eu trouxe um modelo aqui, esses seriam mais ou menos os comandos de declaração de algumas dessas funções, né? Eu vou estar demonstrando para vocês ela funcionando dentro da estrutura 32 bits. Depois eu vou estar demonstrando para vocês os erros que ocorrem dentro da estrutura 64 bits e como corrigir esses erros.
Isso é uma boa, né? Pelo menos essas declarações de API, exatamente com essa migração do Visual Basic 6 para o Visual Basic 7, foi já uma estrutura que a Microsoft utilizou para a gente poder estar fazendo uma correção dessas declarações. Inclusive tem até uma ferramenta que vai dar para auxiliar os desenvolvedores nessa migração, beleza? Muito bem. Estamos aqui agora no Office, né? No Office 32 bits. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. É a versão 2016, porém 32 bits, né? Então essa estrutura aqui é uma 32 bits e nela eu vou estar abrindo o arquivo aqui que eu tenho, um modelo que eu fiz de aplicação das APIs do Office. Vocês podem perceber, esse userform ele teve suas bordas e a barra de título removida, que são aqueles comandos, né? Vou entrar aqui na estrutura, dentro do userform, né? Os comandos que eu tenho. Isso aqui é apenas o botão para poder fechar, e essa estrutura aqui que faz uma chamada de uma função faz uma chamada da função remove caption. Essa função está dentro de um módulo, né? Aqui, ó, estão aquelas declarações que eu havia comentado, as declarações de APIs, e aqui a função que utiliza essas funções para poder fazer essa remoção da barra de título e das bordas laterais e inferior do userform. Beleza? Agora, isso aqui dentro da estrutura de 32 bits. Agora vamos ver como é a reação, como é a funcionalidade desse mesmo arquivo dentro da estrutura 64. Bem, agora estamos aqui no Office 64 bits, né, no Excel. Vou aqui fazer igual eu fiz na versão anterior. Mostrar aqui ó, a versão 2016, porém numa plataforma 64 bits. Vamos tentar abrir aquele mesmo arquivo. Beleza, olha só para vocês verem, pessoal. De cara, só na abertura do arquivo já me deu um erro de compilação. E nessa mensagem aqui, o que ele está falando? Ele fala que eu tenho que eu tenho que atualizar esse objeto para ser usado num sistema 64 bits. E ele pede para eu poder rever e atualizar a declaração, adicionando o atributo marcado nas linhas, o atributo PTR safe nas linhas marcadas. Beleza. Eu poderia vir aqui, fazer só um PTR safe e pronto, resolveria meu problema. Mas, como eu tinha comentado com vocês na introdução, eu quero apresentar uma ferramenta que auxilia nessa demanda, né, de fazer essa construção dessas declarações para 32 e 64 bits. Muito bem, essa daqui, né, é a ferramenta, o Windows API Vir para Microsoft Excel. Eu conheci essa ferramenta através de um artigo que foi escrito pelo MVP Felipe Galberto no seu site Ambiente Office. Eu vou deixar o link desse artigo na descrição desse vídeo. Para quem estiver interessado em conhecer a ferramenta melhor, dar uma lida, né, no artigo que o Felipe escreveu e também fazer o download da ferramenta, que é uma ferramenta muito interessante para quem quer fazer aí alguns trabalhos e adequações com a API. Mas vamos lá, como que a ferramenta funciona? Aqui eu primeiro vou definir o tipo de plataforma, no caso 64 bits, e são declarações, o tipo de API que eu quero criar. O procedimento são funções, todas aquelas APIs são declaradas como funções. E eu estou usando um escopo private, né, que eu estou usando apenas dentro do módulo. Apenas as funções, as rotinas que tiverem dentro do módulo que vão enxergar essas APIs. No caso, voltando aqui no Excel, eu tenho 4 APIs que eu utilizo nessa estrutura aqui. Find Windows, Get Window Log, Set Window Log e Draw Menu Bar. Então eu vou fazer a busca de cada uma dessas lá dentro
do Windows, do API View. Então vem aqui, faz, algumas já vão aparecer aqui, porque eu já estive fazendo alguns modelos. Então, cliquei aqui, aparece aqui a estrutura de declaração. Eu mando adicionar, ele vem para essa seleção de APIs aqui. Então vamos para o próximo, get window log. Vou fazer a mesma coisa, adicionar. Então está aqui o nome da API e a plataforma. Set window long e draw menu bar. Adicionei todas as 4. Pode observar aqui os nomes, né? Find Windows, Get Window Log, Set Window Log e Draw Menu Bar na plataforma 64 bits. Se eu vier nesse botão aqui, Preview, olha só o que acontece. Ele traz para mim toda a estrutura montada com o atributo PTR Safe para utilizar dentro da estrutura do Office 64 bits. Vou aqui em exportar. Na realidade, ele faz uma cópia na área de transferência do Windows. Voltando lá, né, eu vou fazer o seguinte: essas linhas aqui eu vou comentá-las. Vou copiar aqui os códigos. Então, estão todos aqui. Podem ver que de cara eles já não estão com as fontes vermelhas, né, de alerta de erro de compilação. Né? Vamos lá no Windows, no Excel, desculpa. Vamos abrir. Opa, deu um erro de compilação de novo. Esse erro aqui eu deixei acontecer de propósito, porque eu já tinha visto que ele ocorria. Vou cancelar aqui. O que acontece? Todas essas APIs, quando são geradas pelo API View, eles vêm como a extensão log. Tá vendo? Log, log e log. Porém, o find Windows, ele vem como log PTR. E é essa extensão que está dando erro. Eu não sei dizer por que o programa traz como long PTR, mas você apenas tirando o PTR e deixando apenas como tipo long, já resolve o problema nesse caso aqui. Né? Então, voltando aqui e mandando abrir o formulário, olha só, no Windows 64 bits, uma API de aplicação de remoção de barra de título e bordas rodando sem problema. Tá, mas você está desenvolvendo uma ferramenta, você quer tirar as bordas para poder montar um layout bacana no seu formulário, porém o seu cliente, né, seja ele um cliente interno na empresa ou o cliente para quem você está prestando serviço, tem máquinas com 32 bits e tem máquinas com 64 bits. Poxa, como vão fazer nesse caso? Não tem problema, também é fácil de resolver e eu vou resolver também pela ferramenta API View. Então, vamos voltar no código aqui, eu vou apagar esse código, vou deixar só o outro comentado e vamos voltar lá na API View. Eu poderia só fazer umas alterações aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou limpar a lista porque tem um bug que eu descobri aqui na ferramenta, então eu prefiro começar do zero toda a estrutura de novo. Então eu vou vir aqui, ó, vou limpar aqui também. Vamos lá. 64 bits, declaração, funções privadas. Porém, eu vou adicionar uma condição. Que condição é essa? Ele vai analisar se a estrutura que está rodando é um Visual Basic Application 7 ou 6. Lembram que eu comentei nos vídeos anteriores, na introdução, que eles mudaram a estrutura do VBA e foi chamado de Visual Basic for Application 7 para adequar a estrutura dos 64 bits. Então, todas as APIs que tiverem estruturadas para rodar em 64 bits, eles vão estar numa condição VBA 7. Se não, o que tiver fora, o que tiver dentro do VB6, ele vai rodar no VB6. Eu vou explicar direitinho como funciona, mas vamos lá. Vamos novamente buscar cada um, porém agora eu vou fazer diferente. Ó. Aqui eu venho, adiciono como 64 bits, mudo e adiciono
como 32 bits. Beleza, vamos para o próximo. O get window long adiciono como 32 bits e 64 bits. Faço o mesmo com o set. Essa ordem de 32 e 64 bits não influencia. Eu posso estar simplesmente, eu preciso apenas definir as mesmas funções, porém uma especificação 64 bits e a outra especificação x86 ou 32 bits. O draw menu como x86 e como 64. Beleza. Então eu tenho aqui, ó, o find window 64 e 32, o get long 32 e 64, o set window long 64 e 32 e o draw menu bar 32 e 64. Venho no preview. Olha só para você ver, eles já montam para mim uma condição que vai verificar se a máquina que está sendo executado o código, ele está sendo executado numa estrutura de Visual Basic 7, se não, ele roda essa estrutura de baixo aqui. Com isso, né, copiando aqui, voltando no código, o que eu posso fazer? Vou colar esse código aqui. Então, eu tenho aqui a condição do Visual Basic 7, eu tenho a estrutura do Visual Basic 7, se não, ou no caso esse se não seria se Visual Basic 6, ele roda esse. Mesmo esse código apresentando o erro de compilação, ele não vai influenciar no momento da execução, entendeu? Então, você montando uma estrutura dessa, usando aquele aplicativo, nada vai atrapalhar a execução das suas APIs. Vou vir aqui fazer aquela correção do longptr da API Find Windows, né? Vou voltar aqui no Excel e beleza. Só que agora eu tenho uma estrutura aonde eu posso abrir esse arquivo tanto no 32 bits como no 64 bits, que ele vai rodar sem nenhum problema. Muito bem, retornando aos slides, nós vamos falar agora sobre a outra incompatibilidade, que são das bibliotecas complementares. Em relação às bibliotecas complementares, nós temos dois tipos de bibliotecas que podem ser utilizadas. São as bibliotecas referenciadas e as bibliotecas de controle. As bibliotecas referenciadas são as DLLs, na sua grande maioria, e que podem trazer funções complementares. Eu separei algumas imagens aqui. Vocês podem ativar uma dessas bibliotecas. No exemplo ali eu ativei a biblioteca Microsoft Active Data Object. No caso é a biblioteca para controle de banco de dados. E embaixo eu demarquei o caminho dela, com a extensão .dll. Esse tipo é um tipo de referência. Por quê? Dentro do script, nós podemos fazer ali a declaração de algumas variáveis do tipo específico da biblioteca, no caso ali eu fiz uma connection e uma record set, e ela, quando declarada, ela tem propriedades e métodos próprios daquele controle, daquela variável que consta dentro daquela biblioteca referenciada. Certo? Beleza. O outro tipo que nós temos, como eu tinha falado, é o tipo de controle. Nela, você vai ativá-las dentro da caixa de ferramentas, você vai marcar as que você deseja. E a mesma coisa, eu selecionei algumas ali, o Microsoft Date e Time Picker, Control, o List View, Progress, Bar e o Preview. E embaixo eu demarquei também a biblioteca mscom ct2.ocx. Esse OCX é de Object Control Activities, certo? E ela, na realidade, nos permite utilizar controles adicionais dentro dos user forms. No caso aqui,
um data picture, um calendário personalizado, e o outro um progress bar. Então foram esses controles que na sua grande maioria pararam de funcionar. Na realidade, o impacto maior foi nos tipos de bibliotecas de controle, porque os tipos de biblioteca de referência ainda continuaram tendo a sua funcionalidade dentro da estrutura, porque elas não eram nada mais, nada menos do que apenas funções referenciadas, né? Essas que vêm com controle de interface, no caso os controles, é onde tivemos um maior impacto no momento da migração de uma arquitetura de 32 bits para uma arquitetura 64 bits. Beleza? Bem, agora eu vou demonstrar para vocês a situação de um desses controles dentro de uma estrutura de 32 bits e posteriormente os erros que ocorrem dentro da estrutura 64 bits. E com um detalhe, houve uma solução restrita, mas houve, que a gente vai estar comentando também daqui a pouco nos vídeos. Retornando aqui para o Excel, né, eu vou vir em arquivo. Eu tenho um outro arquivo aqui que eu deixei separado, exemplo list view. Esse daqui é apenas um formulário simples, com list view vazio, né, com algumas colunas, um arquivo de teste que eu tinha bem antigo aqui. Apenas mesmo peguei aqui no meu histórico de planilhas aqui para poder estar utilizando aqui para demonstrar nesse vídeo. Então, vocês viram que abriu normalmente, né, sem nenhum problema, nenhum erro de estrutura, de compilação, nada do tipo. Vou lá no Visual Basic Editor. Aqui está tudo direitinho, estruturado como sem erro, né? Porque eu estou usando uma estrutura de 32 bits, né? Eu vou até mostrar aqui, ó, arquivo, conta, né? Um Office 2016 na estrutura 32 bits. Então, tá rodando mais do que normal, sem nenhum problema, sem nenhum erro, certo? Então vamos agora ver como que esse arquivo se comporta dentro de uma estrutura 64 bits. Muito bem. Abrindo aqui um Excel numa estrutura 64 bits, vou aqui em arquivo, abrir o mesmo arquivo, né? Exemplo list view. Olha só, de cara já me deu um erro do Microsoft Forms, né? Falando que alguns objetos não foram carregados porque eles não estão disponíveis nesta máquina. Tá, mas né, o list view na teoria é padrão, né? Vamos lá no VB. Olha só. A abertura do arquivo simplesmente some com o list view, entendeu? Simplesmente aquele erro lá, ele consome o list view que estava no formulário. Se eu vier aqui, ó, deixa eu expandir um pouco aqui, mandar fazer uma busca para adicionar, eu não encontro o list view aqui. Mesmo que eu venha, instale e tente fazer a inclusão do list view via script de comando, via registro do Windows ou qualquer coisa, ele não vai rodar. Por quê? O list view, como algumas outras bibliotecas de controle, foram desenvolvidas dentro da estrutura 32 bits. E o Office, quando foi migrado para os 64 bits, a Microsoft não disponibilizou um plugin, um software, um suporte para essas ferramentas, para esses controles 32 bits. Então é isso aqui que acontece quando você abre um arquivo que tem um desses controles em um formulário que não estão disponíveis dentro da estrutura 64 bits. Entendeu? Tem como corrigir isso? Não. Até então, até há pouco tempo, não tinha uma solução, não tinha nada. Houve, peraí, não tinha? Porque hoje a Microsoft lançou umas versões do Office 365 que permite o uso dessas ferramentas. Mas aí é uma questão de você ser um assinante do Office 365, né?
eu vou estar abrindo essa mesma ferramenta, esse mesmo arquivo no Office 365 para poder estar mostrando para vocês que dentro de uma estrutura de assinante do Office 365 é possível rodar essa ferramenta sem nenhum problema. Agora eu estou aqui no Excel 64 bits, porém uma assinatura 365. Né? Vou abrir aqui o mesmo arquivo. Vou mandar carregar o formulário e olha, aqui já está carregando normal o List View. Sem problema, sem erro de estrutura. Se eu for lá no Visual Basic Editor, consta aqui direitinho e tudo. Vou mostrar para vocês lá no file a conta, o arquivo conta. Tá vendo? Uma assinatura do Office 365, né? Numa estrutura 64 bits. Então, né, eu não sei dizer exatamente qual foi a versão exata do Office 365 que veio essa atualização para poder rodar essas ferramentas na estrutura 64 bits. Mas foi uma versão lançada em novembro de 2017, tem mais ou menos uns 4 meses. E de lá para cá, todas as versões, essa versão aqui mesmo foi uma versão do início do mês, que eu fiz o download, agora de fevereiro de 2018. Então, atualmente, qualquer versão do Office 365 que vocês fizerem download da arquitetura 64 bits já deve estar rodando essas bibliotecas de controle que até então não estavam sendo executadas da estrutura do Excel, né? Bem, eu acho que é isso mesmo que eu queria passar para vocês. Eu acho que era esse aí o recado, mostrar mesmo quais eram os problemas, as dificuldades, as soluções, sejam elas por uma ferramenta auxiliar, sejam elas por uma atualização que a Microsoft resolveu lançar, dar uma pegada geral mesmo em todos esses problemas, porque esse, apesar de ser um problema antigo, que já vem aí desde maio de 2009, como eu mencionei no início, tem muita gente que ainda tem dificuldade. Tem muita gente que tem dificuldade de entender toda a estrutura, de como fazer uma adequação de uma API, de uma declaração, até porque essa parte de API realmente não é uma parte fácil para quem está trabalhando aí com desenvolvimento de soluções, porque nem todo mundo é programador, né? Muita gente migra de uma área para uma área administrativa e vem aí se aventurar nesse ambiente aí de desenvolvimento dentro do Excel, né? Então, queria agradecer aí a você que está assistindo esse vídeo. Desculpa qualquer coisa, desculpa aí se eu tiver falado alguma besteira, falado alguma coisa que não faz muito sentido, né? Mas isso tudo que eu passei para vocês dentro desse vídeo, que acabou se tornando um pouco longo, quase 30 minutos de vídeo, mas é tentar passar um pouco do que eu vivi, do que eu sofri, como muitos de vocês que também viveram, sofreram, né? E tentar ajudar outras pessoas aí. Queria aproveitar também para agradecer nesse vídeo aqui. Eu queria, na realidade, oferecer esse vídeo, né, em agradecimento a 3 pessoas que me incentivaram muito a começar essa questão de gravar vídeos, né? É o Tomás Vasques, que estou aí no fórum dele já tem quase 7 anos já participando ali e tudo. É um cara que tem me incentivado muito. Eu devo muito a ele por muita coisa. Então, Tomás Vasco, um abraço aí. O Alessandro Trovato, né? Esse daí tá o tempo todo incentivando, empurrando para frente. Vão lá, vamos produzir conteúdo, vamos produzir. Então, Alessandro, tá aí, ó. O primeiro, espero que seja o primeiro de muitos, tá? E eu queria também mandar um abração pro Fernando Garcia, que é um cara também que sempre tá ali. Uma vez a gente conversando, ele também falou: Ó, você começa a produzir conteúdo e tudo, então eu queria mandar um abraço aí, esse vídeo dedicar para vocês 3, cara. Valeu, gente. Aquele abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem comentários, deixem críticas. Pode ser de todas as estruturas, estrutura do vídeo, estrutura de áudio,
realmente assim, eu estou começando nesse meio aí, então todas as críticas que vierem podem ser pode ter certeza que eu vou considerar como críticas positivas, críticas construtivas, beleza? Gente, aquele abraço, obrigado por você ter assistido aí e até o próximo.